É o cara entender o momento como a Arrascaeta. Aí caiu no pé de quem? Do Arrascaeta, com uma tremenda qualidade e definiu o jogo. O Flamengo tá na briga, hein? Eu errei o placar, eu falei 2-0, mas foi só 1-0. Ontem eu errei o placar, sou obrigado a me redimir aqui, que eu falei 2-0 pro Mengão. Parabéns. Mas aí só deu 1-0, tá bom. 1-0 tá bom. Do Flamengo, em casa, lotado. E aí, é claro, a gente já viu entrevistas agora do Arrascaeta dizendo, olha, tem potencial para ganhar, por que não? O próprio Tite já mudou o discurso. E a gente dizia ontem, o Flamengo era quinto, né? Então, assim, pensar em entrar no G4 era pensar em sonhar com o título, porque uma coisa levava a outra. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, olha só o vídeo que eu separei aqui para vocês do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. ESPN, canal aqui do YouTube. Pascoal, Mauro Naves, esqueci o nome do apresentador, me perdoe, tá? A Daniela Boaventura não está no programa hoje, mas daqui a pouquinho a gente lembra o nome dele, tá bom? Vamos lá pro vídeo então, já chega aí deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada! Flamengo vivo em busca de mais um título brasileiro. Vamos ver aí o que eles vão falar sobre o jogo de ontem, sobre a briga pelo Campeonato Brasileiro 2023 que está em aberto. Vamos lá pro vídeo, simbora. Francês, vamos com a gente agora falar muito do Campeonato Brasileiro, que está espetacular. Os times, são 6 times que podem sonhar. Vamos incluir o Atlético Mineiro aí nessa briga. Mas o Flamengo, ó, levantou o dedinho e falou, tô nessa, hein? Tá apenas 2 pontos do líder Palmeiras. E o Flamengo é exatamente o nosso primeiro assunto depois dessa vitória sobre o Bragantino. Conosco aqui, Oswaldo Pascoal, Mauro Naves. Companheiros, a pergunta é essa. O Flamengo tá na briga, né? Até porque tem jogo contra o América em Uberlândia neste domingo. Tudo bem, Pascoal? Tudo bem, um abraço para você, Edu, Mauro, um abraço para todos. Edu! É evidente que o time Edu, o nome dele é Edu. do Flamengo entra na luta. Mas ontem o Flamengo dependeu muito do banco de reservas com a entrada dos jogadores. O banco do Flamengo no meu entendimento, até estava conversando com o Mauro antes do programa, no meu entendimento, o Bragantino fez um bom jogo no primeiro tempo, melhor até que o Flamengo. Na etapa complementar, o Bragantino perdeu pelo menos 2 gols. Pelo menos 2 gols. Daqueles gols que você fala assim, não dá para perder, né? Pelo menos 2. E o Flamengo, o Gerson jogando uma bola espetacular. O Gerson é um jogador diferente mesmo. Esse é um jogador que chama atenção pela qualidade, um jogador que corre o tempo todo, ajuda os companheiros. O Gerson está vivendo uma fase diferente. O Gerson que jogou em algumas posições no gramado, né? Ele foi sendo alterado pelo Tite de posição. Ontem, o Flamengo precisou de novo do seu volante titular, né? Engraçado, né? O Pulgar tá dando passes para o Flamengo conseguir gols importantes, né? Nas últimas partidas ele fez isso. E ontem definiu mais uma vez. Aí cai no pé do gênio. O jogador diferente faz esse tipo de coisa. Como o Arrascaeta fez. A bola chega, ele dá um tapa de lado, dá um biquinho na bola e sai o gol da equipe do Flamengo, a vitória contra o Bragantino. Nenhuma contestação, ponto. Mas quando sai Bruno Henrique, quando melhora o time, quando sai, tem mais velocidade para chegar na frente, muda completamente a trajetória do jogo, até porque no finzinho, depois do gol, o Bragantino se atirou muito mais e conseguiu chegar ofensivamente, mas dava os contra-ataques para o time do Flamengo. Enfim, o jogo foi bem legal, bem divertido, achei que o Bragantino fez um primeiro tempo melhor até que a equipe adversária, mas depois as coisas se transformaram e o Bragantino perde o jogo, poderia ter feito... Eu acho que o Bragantino tem uma coisa que define o futebol. Uma palavrinha que no futebol define tudo. Qualidade. Faltou ali na hora da conclusão. É na hora da conclusão, é calma, é tranquilidade, é o cara entender o momento como a Arrascaeta. Aí caiu no pé de quem? Do Arrascaeta, com uma tremenda qualidade e definiu o jogo. O Flamengo tá na briga, hein? Eu errei o placar, eu falei 2-0, mas foi só 1-0. Ontem eu errei o placar, sou obrigado a me redimir aqui, que eu falei 2-0 pro Mengão. Parabéns. Mas aí só deu 1-0, tá bom. 1-0 também também aquele são chute 3 que pontos. o Cleiton pegou do Bruno Henrique, né?
No final, era o Sim, segundo ou então gol. aquela cabeçada queima-roupa que ele pegou também no primeiro tempo. Foi um negócio, uma cabeçada assim, muito difícil de pegar, puro reflexo. Né? Teve um chute do Arrascaeta também que ele podia ter... Ele demorou um pouquinho para chutar, também poderia ter sido o segundo gol. Mas o Bragantino também poderia ter marcado, não só com a cabeçada do Sacha, teve chance. E me chamou a atenção, Mauro, a personalidade com que o Bragantino entrou no primeiro tempo. Sim. No Maracanã lotado, e daí? Sou o Bragantino, vamos nessa. Mesmo vindo de resultados ruins, né? Perdeu um pouco do fôlego o Bragantino, mas jogou com personalidade. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o time melhora do Flamengo no segundo tempo? Melhora. Quer dizer, será que o Tite não escalou bem o time inicial e aí ele teve que refazer? Porque muita gente, muito amigo meu flamenguista, fala, não, ele não viu o primeiro jogo, o Bragantino jogou exatamente como jogou em Bragança Paulista, quando venceu por 4-0. Aí ele corrigiu no segundo tempo. O que você acha, Mauro? Boa noite, Edu, Pascoal, amigos que estão nos acompanhando aí, fãs de esportes. Não achei isso não. É que ele usou as mesmas peças que ele usou em outros jogos, o Tite, e que funcionaram muito bem. Inclusive, de novo, o Cebolinha foi muito bem. Do outro lado, é que o menino não estava bem, que vinha sendo titular, o Araújo. E aí, ele estava muito afobado e tal. Aí, é claro, você tira um cara que não está bem, põe o Bruno Henrique, dá uma crescida, mas você vê que ele não tirou o Cebolinha. Ele fez o que disse que treinou, disse que durante a semana treinou algumas vezes. Aproveitou a data FIFA. Para usar o Bruno do lado direito. E o Bruno você pode usar em qualquer lugar. Em que os jogadores do Bragantino já estavam cansados, né? Então o Bruno Henrique entrou voando ali. Não, entrou voando, em que pese ser uma diferença de média de idade muito grande. A meninada do Bragantino não tem por que cansar, não. Passou aí um tempo se preparando. Finalizou mais vezes do que o Flamengo. Mas não adianta, se você não matar, tem muita qualidade do outro lado. A bola que o Aderlan perde no primeiro tempo é uma vergonha. Qualquer outro jogador do time ali... Essa bola aí? E essa também, que bate lá, o goleiro muito bem, o goleiro vai na trave, volta, o cara enche o pé para fora. Quer dizer, você vai desperdiçar chances contra o Flamengo, o risco de você se dar mal é muito grande, e foi o que aconteceu. O Flamengo tem muita qualidade, está na briga aí agora, aquela história, deixou chegar. Mas o cara do Palmeiras também fala isso, agora deixaram chegar. Eu estou pensando aqui o que o Abel vai falar sobre essa chegada do Palmeiras na próxima entrevista, porque o Abel passou o campeonato do segundo turno lá já dizendo, não, pelo que eu conheço do futebol brasileiro, já deu o Botafogo. Então, nota-se que ele não conhece tanto assim, né? Não esperava que o Botafogo desse essa caída toda. E acho que ninguém esperava, né? Eu me lembro do Sport Center, que eu acho que eu fiz com você, eu acho que foi com a Marcela. O Botafogo, naquele momento, estava com 90% de chance do título. Era uma coisa, assim, muito tranquila. E não houve, vi ontem o Elton te falando isso, que não houve ninguém que falou, vai chegar o Flamengo, vai chegar o Botafogo. Não vai, não. A gente só falava que ia chegar o Botafogo mesmo, que poderia ter acabado o campeonato antes e tal. E... O senão era assim, só se o Botafogo entrar numa maré terrível, o que não vai acontecer, não vai perder 5, 6. Aí aconteceu e perdeu. Eu não gostei muito dessa expulsão, não. Dizem que ele ofendeu o árbitro, porque a falta não foi uma falta para expulsão. Do Thiago Borba, você está falando? E no momento que o Bragantino colocou 3 centroavantes, né? Vários times precisando de um centroavante, não tem, ele tem 3 para colocar no jogo. Aí o Tite aproveitou, colocou o Pablo também, 3 atacantes, vou colocar 3 zagueiros, etc. Mas achei estranho, mas disse o árbitro no momento ali, o entendimento do momento, não vi a súmula ainda, que ele teria xingado. E ele fala pro técnico que ele falou um palavrão, mas não necessariamente para o árbitro. Mas enfim, vitória merecida do Flamengo, em casa, lotado. E aí, é claro, a gente já viu entrevistas agora do Arrascaeta dizendo, olha, tem potencial para ganhar, por que não? O próprio Tite já mudou o discurso. E a gente dizia ontem, o Flamengo era 5º, né? Então, assim, pensar em entrar no G4 era pensar e sonhar com o título, porque uma coisa levava a outra, e é o que levou. O Bragantino, se vence o jogo, seria ele o segundo colocado, a história era outra. Então, era um jogo meio, aquela final, né, de pontos corridos, mas cheio de finais. Aí você falou assim, o Flamengo vai pegar o América, é por isso que ele vai passar? Não. Primeiro que, assim, a gente cansou de errar resultados
e pode ser que a gente vai errar também agora nessa reta final. Tivemos muita surpresa. A tendência é que ele ganhe do América e aí no segundo jogo tenha uma decisão com o Atlético Mineiro. Esse é um jogo para decidir também a vida também depende como o Atlético vai chegar para esse jogo, que né? pega o Grêmio agora. Pega o Grêmio. Essa é a dificuldade. Se ele passa pelo Grêmio, e aí começa ele também a imaginar que eu estou em sexto, mas também posso brigar, aí ele pode encarar. Mas, enfim, a tendência agora é dar Palmeiras. Flamengo vai apostar, Bragantino vai apostar. Agora, o Palmeiras tem o Fortaleza, que a gente vai falar daqui a pouco. Talvez seja o jogo mais difícil na sequência do Palmeiras, né? Tudo na teoria. E o Fortaleza deu uma melhorada contra o Botafogo. Deu uma melhorada. Então, é tudo na teoria, né? O próprio Botafogo, se ganha do Santos e o Palmeiras empata, o Botafogo retoma. Talvez domingo a gente possa estar falando de um Botafogo líder de novo. Na verdade... O Palmeiras joga depois, né? Sim, mas são 2 jogos às 4 e pouco, às 4 e 2, 6 e meia. Então, enfim, mas eu digo, na noite de domingo, a gente pode ter os 4 times têm condição de fechar em primeiro lugar no domingo. É muito interessante. O Grêmio, o Bragantino, o Botafogo e o Palmeiras. Então, alguns resultados, a gente olha na teoria, não, agora o Palmeiras não vai perder a chance de sair ganhando de todo mundo. Agora o Flamengo embalou, não vai, não sei o quê. Gente, ainda tem uns jogos aí. São 4 rodadas. Tem. A gente já errou muito resultado e talvez acreditar agora. Força para ganhar os 4 jogos o Botafogo tem e o Palmeiras também tem. Tá? Não vou dizer do Grêmio nem do Bragantino. Tem. É que mudou a mão. Agora é o Palmeiras que fica com os resultados a seu favor. Se o Palmeiras ganhar todas as partidas, o Palmeiras será o campeão brasileiro. Era do Botafogo. O Botafogo tinha uma vantagem de 13 pontos e caminhava galopando, sobrando. Tava tudo pronto, né? Aí tem 2 empates nos últimos resultados e 6 derrotas. E aí proporcionou ao Palmeiras essa ultrapassagem. Eu não acho, só viu, que aquela expulsão também foi determinante para o resultado do jogo, não. Não, já estava meio resolvido. Não, estava resolvido e tal. Só achei que, sei lá, o cara pula assim de costas e tal, que não precisava ter tirado. E agora... Vamos falar um pouquinho desse gol da Arrascaeta, hein? Vamos falar. Mas... é isso? Vamos falar. A leitura labial, vocês viram a leitura labial do árbitro porque ele expulsou o Thiago Borbas? Não. Porque teria sido xingado. Não, a imagem está ali. Ele fala claramente, o senhor me chamou de... Isso. Né? E aí repete. E repetiu o palavrão e deu o cartão amarelo para ele. Mas ele vai lá e explica para o Caixinha que ele falou um palavrão, que também, quando ele sai, aparece ele falando com o Caixinha, que ele realmente falou, mas falou não para o universo. Você dá uma batida, o cara apitar falta, às vezes ele não concordou com a falta e falou aquele palavrão. Aí o árbitro está de frente, entendeu que era para ele, enfim, mas não mudou o resultado por causa disso. Olha lá o lance, ó. Mas o campeonato tá sensacional, temos muitos times bem lutando pelo título e outros lutando contra o rebaixamento. Eles se enfrentam também, né? Então, esse jogo foi uma final. Flamengo e Bragantino foi uma das finais. A situação está difícil para quem é muito defensor do mata-mata no Campeonato Brasileiro, porque esse campeonato realmente é espetacular e a gente está vendo jogos muito decisivos. Quem vencesse Flamengo e Bragantino realmente falava, tô aqui na briga pelo título, e aconteceu do Flamengo vencer. E o Tite explicou, admitindo que o Bragantino foi melhor no primeiro tempo. Vamos ouvir Adenor Bach. Tu vem de clássicos importantes contra Palmeiras, contra Fluminense. E talvez o torcedor, inconscientemente, ele pense que jogar contra o Red Bull Bragantino se ganha de qualquer jeito e de qualquer forma, com tranquilidade. Por quê? Porque o Red Bull, eu não estou desmerecendo, volto a dizer, olha, contextualizem, não peguem só uma parte do que eu estou falando, contextualizem isso. Porque daqui a pouco ele não tem a história que tem o Flamengo, ele não tem os títulos que tem o Flamengo, ele não tem o investimento que tem o Flamengo, mas ele tem trabalho a longo prazo, com jogadores de muita qualidade. A intensidade do jogo, ela permanece o tempo todo. Então, inconscientemente, o torcedor acha que, passar. Não é assim, o futebol não é assim. O Bragantino criou muito mais oportunidades que o Fluminense contra nós. Se tu pega os desempenhos e as oportunidades tidas, reais de gol, mas fez esses últimos 4 jogos, fez 4 grandes jogos. Nós temos 4 grandes jogos, com 4 grandes equipes de enfrentamento. Falava o gol, né?
espetacular. Mais uma vez o Arrascaeta foi assim contra o Fluminense, no empate, contra o Palmeiras, boa vitória Palmeiras do de cabeça. Flamengo. É o cara, né? Ele resolve na hora que tá complicado. O Arrasca é fundamental. E o Pulgar, hein? Que com o Vitor Pereira não era nem titular, nem jogava, né? Também fundamental, mais uma assistência dele. E aí a gente fica pensando, as individualidades... São as individualidades que fazem a diferença para o Flamengo? Não, é o conjunto do Flamengo. O conjunto de grandes jogadores, quando tem um grande conjunto, a individualidade aparece. O time está jogando bem, quando está todo mundo bem, está todo mundo brilhando, quem tem mais qualidade individual acaba aparecendo. É o Bruno Henrique quando entra com aquela velocidade, com aquela capacidade de arrastar o jogador para o fundo do campo, para dentro da grande área. É a entrada do Eric Pulgar, que é um volante que tem um grande poder de marcação, tem um porte físico muito bom, ele chega na frente, uma condição física de apoiar e dar passes importantes. O Arrascaeta, que é um baita jogador, o Arrascaeta é reserva do... Não é titular no Uruguai, né? Não, ele é reserva do De Los Santos. É bom lembrar disso. De La Cruz. O De La Cruz. Ele é reserva do De La Cruz. O De La Cruz, que o Flamengo quer contratar, é titular do Uruguai e o Arrascaeta é reserva. Olha os números aí do debochado, olha lá. Um gol, primeiro, claro, ninguém fez, ele fez o único gol da partida. Chutes certos, 2 com 1 no gol. Ações do ataque, 43. Passes progressivos, 7. Chances criadas, 4. Cruzamentos, 6. É primeiro em quase tudo, só em chutes que não é. Então, o segundo. a gente vê que o Arrascaeta, todo mundo sabe, sou fã do Arrascaeta, acho um jogador diferente. Um jogador que assume responsabilidade, isso é muito importante. Um jogador que, quando o jogo tá ruim, ele aparece. Mas você tem o Gerson, você tem o Pulgar, você tem Cebolinha, você tem... Olha... Galera, tudo pode acontecer nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Veja bem, cara, deixa eu só aumentar aqui. Todos os times têm ali uma molezinha pelo meio da tabela nesses 4 últimos jogos e tem também um jogo mais difícil. Por exemplo, o Palmeiras tem o Fortaleza, né? Próximo jogo, que é um jogo considerável, difícil. Já o Flamengo, cara, tem o Atlético Mineiro, que é um jogo considerado difícil pra caramba, né? Todos eles ali que brigam ainda pelo título tem uma pedreira. Tem também o confronto entre Grêmio e Atlético Mineiro, né? Galera, é o seguinte, em 2009, faltando 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava atrás, sabe de quem? Do Palmeiras, a 2 pontos. E sabe quem foi o campeão? Mengão, cara. Em 2020, faltando 4 rodadas, o Flamengo estava a 2 pontos do líder. Olha só. E quem que foi o campeão em 2020? Flamengo, cara. Estava 2 pontos atrás do Internacional, faltando 4 rodadas e o Flamengo foi buscar. Então tudo é possível no futebol. Ainda dá. Futebol não é uma matemática exata. Cara, se tem um esporte que pode mudar tudo da noite para o dia, é o futebol. Veja bem, eu vou pegar aqui um exemplo. Naquele jogo do Grêmio e Corinthians na casa do Grêmio. Todo mundo falando que o Grêmio assumiria ali a liderança, ficaria perto, ficaria em segundo, brigaria pelo título. E o Corinthians que vinha derrapando, patinando, apanhando de todo mundo, vai lá, tem um jogador expulso e ainda consegue vencer o Grêmio na casa do Grêmio. O Renato Gaúcho também fez umas atrapalhadas, né? Ele deixou o Ferreirinha no banco. Pediu para perder. É isso, galera. Trouxe aqui para você, então, cara, esse debate top do programa ESPN FC da ESPN Brasil, porque daqui para frente, várias simulações, vamos secar o rival, o que vai acontecer, ninguém sabe, então vai ser uma loucura total. Só jogos decisivos, só jogos legais pra gente acompanhar. Domingo mesmo, os 4 jogos das 18h30 são de... Cara, só jogo top, ó. O Flamengo vai lá visitar o América, né? O Palmeiras vai visitar o Fortaleza. Esses jogos todos no mesmo horário, galera. Tem 4 jogos às 18h30 aí pra gente secar. Vai ser muito bom, vai ser bacana demais. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!